Shalom, shalom, bom dia. Vamos dar início à nossa meditação hoje. Nesse dia chuvoso, um dia abençoado que o Senhor tem nos dado. A leitura de hoje é um pouco longa, então vamos começar. São 54 versículos. Vamos falar hoje sobre o ano sabático, o ano de jubileu. Vamos ler junto o capítulo 25, versículo 1. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas, no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas, não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens e de sua terra, tudo o que a terra produzir poderá ser comido. Ano do jubileu. Contém 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de 7 anos totalizam 49 anos. Então, façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, do dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Estes lhe será um ano do jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e lhe será santo. Comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade do seu próximo ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu e ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhes vendendo é o número de colheitas. Não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pratiquem os meus decretos e obedeçam as minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Então, a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha. E vocês são apenas estrangeiros e imigrantes em toda a terra em que tiveram propriedade. Concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença
aquele a quem a vendeu, então poderá voltar para a sua propriedade. Mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu e ele então poderá voltar para a sua propriedade. Se um homem vender uma casa numa cidade morada, terá o direito de resgate até que se complete um ano após a venda. Neste período, poderá resgatá-la. Se não for resgatada antes de se completar um ano, a casa da cidade morada pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes, não será devolvida no jubileu. Mas as casas dos povoados sem muros ao redor serão consideradas campo aberto, poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão direito de resgatar suas casas nas cidades que lhes pertencem. Assim, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedades, deles entre os israelitas. Mas as pastagens pertencentes às suas cidades não serão vendidas, são propriedades permanentes deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros, nem emprestar-lhe mantimento visando lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar-lhes a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum deles, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Pois os israelitas são meus servos, a quem tirei da terra do Egito. Não poderão ser vendidos como escravos. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Os seus escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os pertencentes ao clã deles. Entre os que pertencem ao clã deles, ainda que nascidos na terra de vocês, eles se tornarão sua propriedade. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre. Mas sobre os seus irmãos israelitas vocês não poderão dominar impiedosamente. Se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a estrangeiro, ou alguém que pertence ao clã desse estrangeiro manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo, ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se todavia prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço do resgate se bastará no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço de compra. Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos. Ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente. Não permitam que o seu senhor domine impiedosamente sobre ele. Se não for resgatado por alguma dessas maneiras, ele e os seus filhos estarão livres no ano do jubileu, porque os israelitas são os meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Essa palavra aqui, ela vai falar que nós estamos lendo a respeito do ano sabático e do ano do jubileu. O ano sabático a terra ela tinha um sábado e os israelitas não praticavam a rotação de culturas
mas um ano de repouso. Servia a um propósito um tanto semelhante, né? Eles trabalhavam durante 6 anos e no 7º ano era o ano sabático, onde eles não faziam nada e eles comiam daquilo que a terra produzia. Isso para que pudéssemos nos lembrar a respeito de quando Deus fez os céus e a terra e fez todas as coisas. E no 7º dia ele descansou. E aí logo depois vem o 50º ano, ou seja, o ano do jubileu, que era mais um ano de repouso além do 7º ano sabático. Eles poderiam fazer tudo durante os 49 anos seguidos, mas o ano do jubileu, que era o 50º ano, eles tinham todo aquele tempo de descanso, né? Eles tinham todo aquele tempo de cuidado com a terra, com as pessoas, com os empregados. E aqui o Senhor nos ensina a olhar as pessoas de maneira igual, né? Sem fazer distinção de culturas, né? Aqui o empregado no ano do jubileu, ele também poderia ser livre. Aquele que era tratado como escravo, ele tinha ali a sua alforria. Então o Senhor ele prepara todas as coisas e ele vai nos dando as diretrizes, vai nos ensinando como nós devemos fazer, como nós devemos viver. E aqui no versículo 18 diz: pratiquem os meus decretos e obedeçam as minhas ordenanças e vocês viverão com segurança na terra. Acredito que este versículo ele se estende até os dias de hoje. Precisamos praticar os decretos e obedecer às ordenanças do Senhor, e assim viveremos em paz, assim viveremos em segurança. Eu me lembro que quando eu estudava nos meus primeiros anos na escola, tínhamos ali uma aula que se falava de religião, nós tínhamos mais acesso à parte de moral e cívica, as pessoas elas eram mais patriotas, nós éramos ensinados a cantar o hino nacional todos os dias, e hoje nós não vemos isso, e vemos que o Brasil, e não só o Brasil, mas como o mundo está se perdendo, está de ponta cabeça, porque nós não praticamos os decretos e obedecemos às ordenanças do Senhor. Então que nós possamos nos voltar para Deus, que possamos voltarmos às práticas antigas, voltarmos ao início de tudo, como diz o louvor, né? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Que possamos regressar às boas obras, às boas práticas, a passar por alguém dar bom dia, boa tarde, boa noite, a ensinarmos os nossos filhos a ter as boas práticas, a praticarmos também a boa convivência nas nossas igrejas, a prezarmos pelo bom relacionamento, a praticarmos as ordenanças do Senhor, e assim, como diz a palavra, vivereis em segurança, viveremos em paz. Amém? Que possamos ter um tempo determinado para todas as coisas, o tempo de trabalho e também o tempo de descanso, né? Como a palavra nos ensina a trabalhar, mas também a descansar. Esse é o modelo do nosso Deus. E que possamos seguir também este modelo, amém? Que Deus venha nos abençoar nesse dia. O vídeo ficou um pouquinho mais de longo hoje, porque foram 56 versículos, te peço perdão, mas acredito que será abençoado para você, amém? Fique com Deus. Shalom, shalom.